Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e presente em todos os lugares, nos acompanhando pela internet. Paz seja contigo. Eu quero te convidar para ouvir atentamente a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado por Marcos, no capítulo 7, versículos 24 ao 30. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. O servo do Senhor registrou que naqueles tempos, levantando-se, partiu Jesus dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O título da minha meditação é A Fé de Quem Não Desiste. A fé de quem não desiste. Essa mulher, sírio-fenícia, também chamada em Mateus de mulher cananeia, era uma gentia, ou seja, era uma mulher que não era judia, não era natural da comunidade judaica, e vivia na região de Tiro e Sidom, ao norte de Israel, um território considerado pagão. Naquela época, para os judeus, todo mundo que era pagão era considerado grego, era apelidado, é grego, ou seja, é gentio. O grego era sinônimo de gentio. Então, Jesus está neste contexto, numa sociedade judaica de uma época em que um preconceito muito grande contra os gentios existia, e via esses gentios, ou os gregos, como eram jocosamente apelidados, os via como separados das bênçãos destinadas de Israel. Portanto, a aproximação dessa mulher de Jesus já quebra uma série de barreiras culturais e religiosas. Este é o contexto desta pequena passagem que vos li aqui. Isso me fez pensar nesse título, A Fé que Rompe Barreiras. É impossível meditar nesse lar e não pensar no primeiro momento no lar daquela mulher e no lar de todos nós. Mas quando nós falamos pensar no lar, via de regra, nós limitamos esta associação à figura do pai ou da mãe. Não quero cometer essa injustiça aqui. O lar pertence a todos. O lar pertence a todos. O lar é o lar do pai, o lar é o lar da mãe, o lar é o lar dos filhos, é o lar dos irmãos e de quem mais conviver naquele lugar. O lar é o lar da pessoa que mora sozinha. Mas seja quem for esta pessoa que vive no lar, no meu, no teu, no lar de qualquer um de nós, todas as pessoas que vivem neste lar, num determinado momento, têm que sair de casa. Não é isso? Para uma atividade ou outra. Alguns vão sair para estudar, outros vão sair para passear, outros vão sair para fazer uma visita, para ir a uma consulta, outros vão sair para trabalhar, ganhar o sustento. E a minha reflexão vai caminhar por aí. Quando nós saímos do nosso lar, o que é que nós trazemos de volta para ele? Todos os pais e filhos ou irmãos, temos um lar.
e no final de cada atividade que nós fazemos fora do nosso lar, nós trazemos de volta alguma coisa para a nossa casa. Isso porque nós teremos acesso, quando estivermos fora da nossa casa, nós teremos acesso a um número infinito de possibilidades, a uma gama vastíssima de informações, e nós seremos, quer queiramos ou não, influenciados por este leque de informações que nós vivenciaremos, e nós seremos então impactados de alguma forma por estas informações. Ou nós vamos ser influenciados por um comentário, por uma reclamação, por uma perplexidade, por uma reportagem que assistimos numa sala de espera, por uma vivência de alguém, com a vivência de alguém numa fila, não importa. Numa conversa, na fila do pão, nós seremos de alguma forma impactados e nós traremos alguma coisa de volta para o nosso lar. Observando essa mulher que foi ter um contato com Jesus, eu quero propor que nós aproveitemos a oportunidade deste texto para aprender algumas coisas com a experiência dessa mulher cirofenícia, dessa grega, dessa mulher que não era religiosa, dessa mulher que vivia a sua vida, como qualquer outra pessoa que tem um lar pode viver. Essa mulher, entretanto, quando ela sai da sua casa, com diversos compromissos, ela sai também com uma perspectiva. A primeira perspectiva que nós reconhecemos aqui é reconhecer a sua total dependência da pessoa de Jesus. Quando Jesus vai para o lugar onde ela habitava, Jesus sai de uma situação tensa de conflito com os judeus. Jesus está esgotado, está estressado, e ele sai e vai para esta região pagã, de não religiosos, ou de pelo menos de não judeus. Jesus vai para se esconder um pouco de toda aquela movimentação, de todo aquele estresse, e procura uma casa onde ele de fato pudesse ficar um pouco no anonimato. Quase impossível, né? Jesus, no ministério dele, ficar no anonimato. Rapidamente então, ele é encontrado por essa mulher que certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Essa mulher que certamente nas suas andanças, nos seus convívios, nos seus relacionamentos, deve ter ouvido informações do tipo: este homem tem a fama de curar pessoas. Este homem, pelos lugares onde ele passou, ele expulsou demônios. Este homem, com as pessoas com quem ele teve contato, ele realizou milagres. Note que esta mulher não tinha ainda na sua pessoa, na sua família, vivenciado absolutamente nenhum destes fenômenos. Mas ela conheceu em Jesus a possibilidade de cura para sua filha, que sofria de uma enfermidade que médico nenhum ainda havia conseguido curá-la. A doença que ela viu na sua filha, por falta talvez de um outro nome, ela colocou como uma criança endemoniada, porque era uma criança que tinha convulsões. Não vamos entrar aqui na questão de se uma criança pode ou não ser possuída pelo demônio, não é absolutamente essa a intenção do texto. Mas a mulher é demonstrada aqui como uma pessoa que, mesmo sem ter tido contato com Jesus, vai até Jesus numa fé que transforma toda a sua vida. No versículo 25 está escrito que essa mulher saiu da sua casa onde tinha uma filha doente, tendo ouvido a respeito de Jesus. No versículo 25, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio até Jesus e prostrou-se-lhe aos pés de Jesus. Então a mulher que não era judia, não era seguidora de Jesus, ela vai até Jesus porque ouviu falar de Jesus. Deu atenção àquilo que ela ouviu falar de Jesus. Considerou como uma possibilidade muito assertiva de resolver um problema da sua família. Então ela sai com esta fé transformadora e vai buscar para o seu lar um milagre que pudesse estabelecer dentro da sua casa a paz que há tempos havia sido perdida. Tendo ouvido
ela vai a Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus. Não se discute aqui também se ela foi ali se ajoelhar aos pés de uma autoridade, porque isso era normal naquele tempo, que as pessoas se ajoelhassem aos pés das autoridades. Não era o caso de Jesus. Jesus era um fugitivo, considerado criminoso. E quando chegou na cidade de Tiro e Sidom, estava tentando se esconder. E mesmo neste contexto, essa mulher se ajoelha aos pés de Jesus, como se estivesse dizendo: não me importa a opinião das pessoas, eu creio que Jesus pode trazer libertação para a minha família. Reconhece o senhorio de Jesus, o chama de Senhor, não o trata de você, o trata de Senhor, se ajoelha nos pés dele e pede o milagre que ela precisava para a sua família. Então, esta primeira informação, ela reconhece a sua total dependência de Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos com esta mulher anônima é não desistir nunca diante dos obstáculos que qualquer situação tente colocar diante de nós quando nós buscamos a presença de Jesus. No versículo 27 está escrito: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma resposta meio brava de Jesus, né? Parece que Jesus foi meio rude com essa mulher. Jesus, independente do fato de ter tido momentos antes uma discussão com os judeus, um atrito, uma briga com os judeus, mesmo assim, ele não desiste da sua missão de ter vindo primeiro para os judeus e depois para os gentios. Por isso, quando essa mulher chega diante dele: Senhor, socorre minha filha. Jesus, pela sua roupa, pela roupa daquela mulher, pelo jeito dela conversar, pelo jeito dela se portar, obviamente viu que não se tratava de uma judia e dá a resposta que tinha que ser dada: não é bom que os cachorrinhos comam do pão que é destinado aos filhos. Ou seja, ele está aqui repetindo uma fala do profeta: primeiro deve se alimentar aqueles para quem a graça de Deus veio, que eram os judeus. Os judeus naquela época tinham um costume que hoje seria considerado meio esquisito, né? Hoje nós temos muito cuidado com a higiene, mas naquela época os judeus comiam tudo com os dedos. Não tinha um garfo para cada coisa, um talher para cada coisa, 10 garfos de um lado, 10 talheres do outro, cada coisa para uma coisa. Não, o judeu comia tudo com o dedo. E com isso ia ficando com o dedo lambuzado, ia ficando com o dedo sujo, impregnado. Então chegava um certo momento, o judeu rasgava um pedaço de pão e enxugava a ponta dos dedos com o pedaço de pão. E aí pegava esse pedaço de pão sujo e jogava embaixo da mesa. Então os cachorrinhos vinham e comiam aquele pedaço de pão sujo jogado embaixo da mesa. Os cachorrinhos só seriam totalmente saciados muito depois que os donos da casa já tivessem se alimentado. Essa mulher, ela não permite que o obstáculo da tradição judaica impedisse a sua busca por uma bênção para o seu lar. E ela então contrapõe Jesus. Tendo conhecimento desse hábito de que se joga o pão, um pedaço de pão sujo, desprezado, descartado para os cachorrinhos, ela com humildade se coloca no mesmo nível de um cachorrinho. Então ela diz para Jesus: os cachorrinhos também comem as migalhas que caem debaixo da mesa. No versículo 28, e ela diz exatamente assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então veja que essa mulher não permitiu que a tradição de uma nação, que a tradição indicada por profetas séculos antes de Jesus, fosse empecilho para a sua busca de uma fé, de um milagre para a sua família. Uma terceira coisa que nós aprendemos com esta mulher é confiar no poder e na misericórdia de Deus, na misericórdia e no poder de Jesus. Isso é um amor que edifica, é um amor que transforma.
Jesus tem esse amor que edifica. Jesus tem esse amor que transforma. Então, quando nós saímos da nossa casa e voltamos, o que é que nós trazemos para a nossa casa? Se você sai da sua casa com a intenção de trazer só dinheiro para a tua casa, se você sai da tua casa com a intenção de trazer só o pão para a tua casa, eu diria que você é a mais miserável e mesquinha das pessoas. Porque você está deixando de trazer para a tua casa o bem mais precioso que alguém pode trazer para dentro do seu lar, que é o relacionamento com Jesus, o poder transformador de Jesus, o amor constrangedor de Jesus, que atinge todas as camadas do viver humano. No versículo 29, Jesus então responde para aquela mulher: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Então veja que essa mulher contradisse Jesus, usando de submissão, usando de persistência, usando de uma fé extraordinária que talvez nem os seus discípulos ainda tivessem. Fez com que Jesus então fosse movido a continuar a sua missão, não exclusivamente para os judeus, mas também para os gentios e qualquer outra pessoa que busque fora do seu lar a bênção de Jesus para trazer de volta para os seus familiares carentes. O que você busca quando você sai da sua casa? Se você ainda não pensou no que você busca quando você sai da sua casa todos os dias, dá uma olhadinha para o que já passou e tente responder o que é que você tem levado para dentro da tua casa a cada vez que você volta. O que você leva de volta para dentro da tua casa tem gerado o quê? Cura? Ou tem adoecido mais ainda o teu lar? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Mas alguém aqui, terminado o culto, já voltou para casa e quebrou o pau com a família? Já brigou? Tendo terminado o culto? Não precisa responder, não se submeta a esse constrangimento. Uma vez eu preguei numa igreja sobre amor. E aí quando termina o culto a gente vai para o salão social. E no salão social tinha uma irmãzinha que estava bem aqui atrás de mim, conversando com outras pessoas. Acho que ela não me viu, mas ela falava tão alto e mexia tantos braços, parecia um helicópterozinho, parecia que ela ia sair flutuando qualquer hora assim. E ela dizia, eu tinha acabado de pregar sobre o amor, era um domingo à noite. Ela aqui atrás no salão social, enquanto tomávamos um cafezinho, ela dizia assim: amanhã eu vou em Marília, vou falar com aquele médico para marcar a cirurgia do meu braço. Se ele não marcar minha cirurgia, eu vou fazer um barraco naquele hospital, vou mandar aquele médico para onde você imaginou. Mas ela falou, viu? Eu não falei aqui por uma questão de educação a vocês, mas ela falou dentro do salão social da igreja. E eu fiquei arrepiado, falei, gente, eu acabei de pregar sobre o amor. Você já levou coisas diferentes do que você veio buscar aqui quando você voltou para casa? Então por isso que eu falei já no começo, que quando eu digo lar, eu não estou reduzindo esta busca à figura do pai, nem só a figura da mãe, ou nem só a figura dos filhos, mas a figura de todas as pessoas que compõem esse lar, ainda que você more sozinho ou sozinha. Se você mora sozinho, sozinha, quando você volta para casa, o que você leva para dentro da tua casa? Ah, pastor, eu saio para ganhar o pão de cada dia. Ótimo, é isso que nós temos que fazer desde que fomos expulsos do paraíso. Com o suor do teu rosto você comerá do pão. Então, isso é bíblico. Temos que sair e trazer o pão para a nossa casa. Mas e além disso, trazemos alguma coisa maior? O que nós trazemos? Nosso coração se enche de quê? Eu acabei de falar que nós seremos influenciados onde quer que estejamos. Se Jesus falou que o mundo jaz no maligno,
significa que na maioria dos lugares onde eu estarei no decorrer do meu dia, eu receberei influências não santas na minha vida, que tentarão dominar o meu coração e acender brasas perversas do meu coração. Se eu não tiver nessa saída de casa, buscando manter a comunhão com Jesus, para que apesar de eu leve de volta para o meu lar, além do pão, além do conhecimento, além da segurança, se eu não levar a salvação, a libertação que Jesus tem para dar para os familiares que me esperam, sejam estes familiares meus filhos, meus pais ou meus irmãos, eu não completei minha missão. Essa mulher não religiosa é um grande exemplo para mim que sou religioso. Eu preciso aprender com essa mulher que não frequentava igreja nenhuma, mas que tinha uma tremenda fé no Senhor Jesus Cristo. Então eu posso concluir que essa mulher saiu focada no que deveria levar de volta para o seu lar naquele dia. Essa mulher teve acesso a uma variedade de possibilidades enquanto caminhou até se encontrar com Jesus. Essa mulher teve fé e investiu nesta fé. O resultado de tudo isso aparece no versículo 30. Voltando ela para casa. Voltando ela para onde? Para casa. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Foi isto que ela levou de volta para sua casa. A libertação que só Jesus pode dar. Nenhum outro instrumento em toda a face da humanidade tem condição de fornecer para a tua família o que Jesus pode fornecer. Então, eu tenho que insistir nessa pergunta. Cada vez que você volta para sua casa, o que é que você leva para lá? E aí eu posso recomendar com muita segurança: vamos levar para os nossos lares a fé que transforma. Quando nós voltarmos para casa, vamos levar a esperança que renova os corações. Vamos levar para as nossas casas o amor que edifica, não as intrigas que destroem. Assim nossas vidas serão testemunhas vivas da bondade e do poder reais, e não subjetivas, do Senhor nosso Deus, que é vivo, reina e está à disposição de tantos quantos o buscarem, e aceitará de muito bom grado o convite para voltar para casa com você. Que Deus te abençoe, que você leve para casa sempre o melhor que Deus tem para você e para a tua família. Amém?